dia. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. De fato, temos uma aliança e amamos muito essa casa, esse ministério, a liderança, as ovelhas. Vocês são muito preciosos também para mim e para a minha família. Tem sido um privilégio de fato e uma honra caminhar com vocês. Pastor Marcos, pastora Cris tem abençoado muitíssimo minha vida. Cada vez que a gente vem aqui, nós somos muito abençoados nesse tempo com vocês. Eu quero entregar uma palavra simples e eu ousarei dizer que essa palavra pode ser um fundamento para os próximos 10 anos que virão para vocês. Na verdade, é um fundamento da vida cristã básico, mas por ser básico, ele não deixa de ser importantíssimo. E é algo que novamente o Senhor vem me ministrando, como que chegou um tempo em que eu vou precisar crescer novamente nessa área que eu vou falar hoje pela manhã, para poder continuar a jornada, para poder visualizar as promessas que Ele tem para a minha vida. E Deus me deu para o corpo de Cristo. Tem pessoas que não entendem de fato o ministério itinerante. Uns pensam que é uma forma de você não dever nada a ninguém e viver uma vida livre. Você sabe que todo líder, ele tem uma grande responsabilidade e um grande desafio de se manter de pé, de se manter firme, de ser padrão, como Paulo falou a Timóteo, padrão para o rebanho, padrão para os fiéis. E todo líder, ele tem uma grande responsabilidade. Lógico, todo líder que é sério, que tem o temor de Deus e que entendeu o chamado. Mas o ministro itinerante, ele precisa ter, na minha opinião, um cuidado ainda maior. Porque como ele está na estrada, penso eu, e assim eu creio, que ele vai precisar de um nível de vigilância e de proteção ainda maior, porque a liberdade, que para uns pode ser extraordinário, para mim é um motivo de redobrada atenção, cuidado e vigilância. Mas está na estrada, o que para uns é uau, está sempre viajando, está sempre num lugar diferente. Eu não vejo dessa forma, apesar de gostar de viajar e de conhecer irmãos e estar em ministérios e locais. À medida que eu vou caminhando, cada viagem que eu faço, deixar a minha família quando eles não podem estar, porque o plano A é sempre estar com a família. Mas nem sempre eu consigo, porque são muitos detalhes. Às vezes as viagens não é só sábado e domingo, envolve uma sexta, uma segunda, e minhas filhas precisam estudar. E às vezes eu estou em lugares e situações que eu sei que não vai dar para a minha família, porque estamos na caminhada. E eu estou ainda aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Mas tem lugares que eu sei que não vai dar, porque a guerra é em outro nível. E custa deixar a família. Eu sou um cara família, eu sou um cara muito caseiro. Então, não é você indo e esperando e contemplando o que você vai encontrar, a experiência que vai ter, as pessoas que vai conhecer, o que Deus vai fazer. Existe, enquanto que eu estou indo para uma estrada ou para um avião, eu estou olhando para trás e pensando: Senhor, cuida das minhas filhas, cuida de minha esposa, supra as necessidades. Eu decidi que eu teria um estilo de vida de acordo com aquilo que eu creio
entendo e prego nas Escrituras, e eu preciso pagar um preço por isso, e temos pagado. Eu decidi que eu ia seguir um evangelho simples, e viveria um estilo de vida simples, e jamais seria pesado aonde quer que fosse, a quem quer que fosse. Eu decidi que mais do que pregar uma mensagem, receber um aplauso, um tapa nas costas, eu prefiro que as pessoas saiam chateadas comigo e chateadas com a minha mensagem, mas que elas entendam e pensem: ainda assim eu não gostei do que eu ouvi, mas é verdade, eu preciso fazer algo com a minha vida. Então tem um compromisso, um comprometimento com essa mensagem que estamos tentando pregar e viver, é outra coisa. E por onde passamos, a gente não consegue apenas liberar uma palavra e voltar para casa e esquecer. Porque quando a gente entra em lugares, parece que a gente sente a atmosfera. E se a liderança, ou se algum irmão que a gente passou a ter algum contato maior está sofrendo, não tem como isso não mexer com a gente. E quando a gente entra em lugares, porque a gente tem se movimentado também pela intercessão, tem lugares que a gente não consegue dormir. Você me pergunta: como assim? Não sei explicar. E tem lugares que o Senhor diz: aqui você também não vai comer. Porque nós não estamos envolvidos apenas em liberar uma mensagem, estamos envolvidos em ver lugares sendo redimidos e alcançados pela presença, pela palavra, pela glória de Deus. Talvez você não tenha ideia do nível de guerra que é isso, porque o diabo sabe o que nós estamos envolvidos, ele sabe nosso estilo de vida, ele sabe qual é o meu padrão de vida. Então eu digo para quem quer ser itinerante: vai, e vai ver o que é bom para tosse, como dizia minha avó. Porque não tem um lugar que a gente não vá, que a gente não se comprometa. É muito mais do que uma mensagem, é se envolver com o reino de Deus naquele lugar, naquela casa, naquele ministério, naquela cidade. E eu estou ansiando por ver Garanhuns ardendo em chamas pelo fogo de um avivamento genuíno. Você perdeu uma boa oportunidade de dizer amém. Então, daquilo que eu puder sacrificar para preparar o caminho, para que outros cheguem com a mesa já posta, eu vou fazer. Nós estamos lá indo atrás do carvão, porque o fogão não é elétrico. Estamos indo lá nas florestas estourar madeira e trazer nos ombros, e preparar a fogueira, e depois ir atrás da caça para trazer o animal e matá-lo, e preparar e colocar, para que uma geração chegue e já esteja tudo prontinho. Apenas sente na mesa e coma, mas alguém tem que ir atrás, alguém tem que preparar. Essa é a minha responsabilidade. Isso não me faz melhor, nem me sentir melhor, mas cada um tem que entender o encargo, o chamado e a responsabilidade. Essa é a minha. E para os próximos tempos na minha vida, e eu entendo também que para a igreja brasileira, que eu entendo também para o CCA, nós vamos precisar crescer novamente em um fundamento que sem ele é impossível agradar a Deus. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem esse fundamento você pode agradar a sua liderança, o que é bom. Você pode agradar as pessoas, você pode receber aplausos e tapinha nas costas, mas a Deus, sem esse fundamento, nós não vamos agradá-lo. Que fundamento é esse? A fé. Agora diga com fé: a fé. Amém. E quando a gente fala de fé, não tem como a gente não se lembrar e não se inspirar e se espelhar em um homem que foi conhecido como o pai da fé. Quem foi ele? Abraão. Então olhe por favor aí em Romanos capítulo 4, o que Paulo ensina aos irmãos em Roma, na sua carta que foi escrita aproximadamente 57 anos depois da morte de Cristo.
57 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo enviou uma carta aos irmãos em Roma, a Babilônia religiosa da época. E no meio de sua carta de 16 capítulos, para nós na época não tinha essa divisão que nós conhecemos hoje, vocês sabem disso, capítulos e versículos. Mas quase que no meio dessa carta, ele para encorajar os irmãos que estavam em Roma, para que também crescessem na fé. E ele pega Abraão. Paulo toma Abraão como referência e modelo em fé. E olha o que ele nos ensina acerca da fé que Abraão teve. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Todos estão entendendo até agora? Ou você já viajou, ou eu viajei, não sei. Todos estão aqui? Amém. Tem lugares que eu vou e eu digo, alguém viajou. Será que foi eu ou foi a igreja? Mas está todo mundo aqui, né? Que bom, eu também, eu acho. A partir do versículo 16, então, eu não vou ler os versículos anteriores, que ele já está falando de Abraão, só para você não ir almoçar tarde, então, poder chegar a tempo lá no seu compromisso. Versículo 16 diz assim: portanto, eu estou usando a Bíblia NVI, pode estar um pouco diferente da sua, mas é de Deus também, se preocupe não. Portanto, a promessa que vem pela fé, diga por favor, a promessa vem pela fé. Você deseja ver as promessas de Deus na sua vida se cumprindo? Fé. Aí ele continua dizendo, para que seja de acordo com a graça. Diga por favor, é de acordo com a graça. E seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Uau! Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus falando para Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Agora, olha o Deus que Abraão decidiu crer. Olha a compreensão que Abraão teve acerca de Deus, seu poder, sua pessoa. É um Deus, não é muita coisa não, vem aí. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existisse. Eu vou ler novamente. Olha o Deus que Abraão creu. Eu quero crer. Eu creio no mesmo Deus, mas eu quero crer da mesma forma que Abraão creu, porque eu descobri que ele é de carne e osso que nem eu. Alguém deseja crer da mesma forma que Abraão creu? Então começou ele tendo uma compreensão acerca de Deus. E essa compreensão não foi como nós temos o privilégio de receber a partir de mestres e tutores que nos ensinam a palavra desde a escola dominical, mastigando. Abraão, ele teve que construir sua experiência sozinho, que é muito mais difícil, porém muito mais genuína, porque ele não recebeu de seu pai. Ele não sentou porque seu pai provavelmente servia aos deuses pagãos. Então Abraão, que teve que aprender sozinho, por outro lado teve uma experiência muito mais profunda, real e genuína. E ele foi aprendendo na caminhada que o Deus a quem ele servia, o Deus em quem ele decidiu crer, era diferente dos demais deuses das nações, que na verdade deuses não eram, mas eram chamados e tratados de. E em que Abraão creu? Escuta isso novamente, por favor. O Deus, escuta isso, que vivifica ou que ressuscita mortos e chama a existência até mesmo que não existe. Uau! Já já eu termino comentando sobre isso. Deixa eu seguir. O
primeiro ponto vai ser o último, porque para a gente poder orar. Versículo 18. Mas um segredo da fé que Abraão teve. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então, pulando aí o versículo 17, que eu vou deixar por último, conforme eu falei, vamos agora para o versículo 18. E o versículo 18 fala de mais um segredo dessa fé que Abraão teve. O 17 fala do Deus, o Deus em que Abraão creu. Mas o 18 fala um segredo, mais um detalhe fenomenal. Resumindo, e da forma como eu entendo essa passagem, é mais ou menos o seguinte: Abraão tinha 100 anos, tinha um sonho de ser pai, tinha um chamado de ser pai de nações, e tinha um sonho pessoal de ser pai de um menino, pelo qual viria o cumprimento da promessa de Deus e do chamado para a sua vida. Mas um dia a esperança bateu na porta e disse: Abraão, estou indo-me embora, não dá mais não. Nem eu pude fazer nada. A esperança, que é algo tão nobre e importante para a humanidade, a esperança que é algo de tanto valor, porque quem espera, espera. Quem tem esperança de que as coisas melhorem. Alguém tem esperança de que as coisas vão melhorar para a sua vida, para a sua família, para o Brasil? Pois é algo nobre, sem dúvida, é algo importante, sem dúvida, é algo que nós precisamos, sem dúvida. Mas a esperança, ela pode falhar, porque ela aponta para uma possibilidade. Eu tenho uma esperança aqui, mas talvez nunca venha acontecer. Então a esperança um dia bateu na porta de Abraão e disse: Abraão, tu fez 100 anos, cara. Eu acho que foi no dia seguinte ao aniversário. Só esperou. Ei, Abraão, deu para mim mais não, cara. Tu tem 100 anos, Sarinha tá com 90. Eu vou me embora. Aí que está. A esperança é importante, é nobre, mas a esperança pode falhar. Falhou com Abraão, ela caiu fora. Mas acabamos de ler que contra a esperança, ou seja, quando a esperança falhou, porque a esperança conta com possibilidades e circunstâncias, Abraão creu. Você entendeu? Quando a esperança falhou, contra a esperança, Abraão creu. Então, para os próximos 10 anos, vocês vão precisar, a igreja brasileira vai precisar, eu vou precisar crescer novamente em fé. E imitando Abraão, eu decidi que quando a esperança dizer para mim que não tem mais jeito, contra a esperança, eu assim, ou mesmo assim, vou continuar crendo. Não sei se você está entendendo. Eu não sei se você deseja isso. Mas a fé, ela é superior à esperança. A esperança conta com possibilidades. Pode ser, pode não ser. Eu tenho uma esperança. Talvez nunca aconteça. Mas Abraão, quando a esperança falhou, ele continuou crendo. Isso é tão precioso. Um outro segredo da fé que Abraão teve. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ou seja, ele analisou as circunstâncias.
pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu vejo aí mais 2 segredos da fé que Abraão teve. Primeiro segredo: sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade. Antes, mesmo quando a esperança olhou para ele e disse: não tem mais jeito, Abraão, tu tens 100 anos, tu estás velho demais, tua mulher é estéril, tua mulher tem 90 anos, não tem mais jeito. Ele não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecendo sua vida, sua caminhada com Deus, sua jornada, sua fé, dando glória a Deus. E esse dando glória a Deus aqui, eu não creio que era feito glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá glória a Deus com a boca, meu amigo. É fácil. Agora, quando as circunstâncias batem, quando você só vê deserto, quando a velhice vai chegando e você não vê um sinal da promessa se cumprir, e ele ainda assim deu glória a Deus, eu entendo como um homem que foi vivendo, glorificando a Deus etapa por etapa, nos desertos, na escassez, nos questionamentos. Quando Deus olhava e dizia: olha para as estrelas, assim será a tua descendência, olha para a areia do mar, assim serão teus filhos. Tudo bem, Senhor, mas como assim? Eu não tenho nenhum filho sequer. Mas ainda assim ele glorificou a Deus. Ele viveu, não foi só glória com a boca, foi um estilo de vida, uma vida que honrou e glorificou a Deus em meio às pressões. Então ele glorificou a Deus, ou seja, ele perseverou, ele construiu uma caminhada. Mas há um outro segredo que a gente acabou de ler dessa fé que ele teve, e isso aqui é fundamental. Diz assim, ainda no versículo 20, voltando para o 20: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação a, diga por favor, a promessa. E aí ele foi se fortalecendo conforme a gente já mencionou. E o versículo 21 fala novamente: estando plenamente convencido de que ele era poderoso. Não era ele, Abraão, não, viu? Era Yahvé. De que Yahvé era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Então essa fé louca aos olhos humanos, essa fé que fez um velho continuar crendo contra a esperança quando a esperança falhou, essa fé que fez um velho ir vivendo um estilo de vida que glorificava a Deus, essa fé, ela tinha um fundamento, e o fundamento era a promessa de Deus para a vida dele. A promessa era o que Deus falou para ele no início da sua caminhada, que eu já mencionei aqui. Abraão, estás vendo alguma coisa? Não, Senhor, eu só vejo deserto. É, Abraão, é porque você só está olhando no horizontal. Circunstância, circunstância, circunstância. Eleva teus olhos, sai desse plano, olha para o céu, conta as estrelas. 1, 2, 3, 4, 1.900.000 e... Senhor, eu estou cansado, consigo contar todas não. Assim será a tua descendência. Isso era uma promessa, isso era uma palavra. Como imitar a fé que Abraão teve? Como conquistar em meio a um tempo de crise aquilo que Deus tem para nós? Como ver nossos familiares, que alguns dos quais estão presos nos vícios e etc. Como ver se parece que as coisas vão de mal a pior, tirando os olhos do horizontal, elevando os olhos para o Senhor e dizendo: Senhor, tu tens uma promessa, eu continuarei crendo.
Se o Senhor falou, se o Senhor entrou em aliança comigo, se o Senhor me deu a sua palavra, Senhor, eu prefiro ficar com ela do que com as circunstâncias. As circunstâncias vão e vêm, são e não são, mas as tuas palavras permanecem para sempre. O que fez Jeremias? Uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo, eu vigio dia e noite para que a minha palavra se cumpra. Aleluia. Sabe o que é uma promessa de Deus? É um cheque assinado. Eu não estou falando de dinheiro, é só um exemplo. É um cheque assinado em branco. O valor eu não sei. Eu só sei que a assinatura tem escrito assim: Yahvé, ou Yeshua, ou assinado Santo Espírito de Deus. Uau! Por isso, meu querido, eu não sei se vai ser aos 20 ou aos 100. Eu só sei que aquilo que Ele prometeu, se eu continuar crendo, se eu continuar fazendo o meu dever de casa, se eu não parar diante da esperança quando ela falhar, se eu não parar diante das circunstâncias, mas se eu lembrar a Deus dia e noite a sua palavra e a sua promessa para a minha vida, eu sei que no tempo determinado há de se cumprir. Gênesis 21 diz que no tempo determinado de que falara o Senhor, Isaac nasceu. Mas eu quero terminar falando do primeiro versículo que lemos. O Deus que Abraão creu, o Deus que ele creu, Paulo resumiu em duas coisas: num Deus que até mesmo mortos ele vivifica. E foi o que aconteceu na história de Abraão, porque para gerar, sua esposa estava morta, e Deus trouxe vida ao seu ventre, ao ventre de Sara. E figuradamente, quando Abraão foi colocado à prova, ele viu essa promessa se cumprindo novamente, ou essa característica de Deus. Por isso que Paulo fala que Abraão creu num Deus que vivifica os mortos, porque Deus vivificou Sara quando fez o seu ventre gerar, se tornar fértil. E de certa forma, figuradamente, como diz o autor aos Hebreus capítulo 11, quando Abraão, sendo provado, levantou lá o cutelo, o machado, a faca, o canivete, o alicate, sei lá o que foi, para sacrificar seu filho Isaac, a Bíblia diz que figuradamente ali Deus ressuscitou. É como se no coração de Abraão, e espiritualmente falando, Isaac tinha sido de fato sacrificado, e Deus o ressuscitou, porque essa foi a fé que Abraão teve. Ou seja, deixa eu tentar ser mais claro. Eu creio que quando Abraão estava caminhando com Isaac, Gênesis 22 fala sobre isso. E em um determinado momento Isaac disse assim: pai, posso fazer uma pergunta ao senhor? Acho que Isaac já estava suando como eu, só que no caso dele eu acho que ele estava suando frio. Pai, assim, a gente está com o material, o senhor está com o facão aí, parece que está até mais afiado hoje. A gente está levando a madeira, mas a gente está levando fogo, o senhor está levando fogo. Está faltando só um detalhe, né, pai? Está faltando o sacrifício. Está faltando o cordeiro, pai. E ali Abraão revela para toda a história mais uma marca, mais uma característica do Senhor, do Deus a quem ele servia, que por acaso é o Deus a quem servimos. Filho, não se preocupe, Deus proverá. O nosso Deus, filho, você ainda não conhece Ele muito bem, mas Ele é Jeová Jiré.
Ele é um Deus que provê. Ele vai prover o cordeiro, meu filho, não te preocupes. Ele vai prover. Antes disso, depois de ter caminhado por 3 dias já, deixando sua casa para trás, quando Abraão para e deixa os seus 2 servos lá, fiquem aqui. Abraão libera uma sentença que é um segredo da fé que ele teve. Fiquem aqui, porque nós vamos lá adorar. Olha que o coração do cara não estava nada leve. Imagina, eu vou lá adorar, eu e esse rapaz, e nós voltaremos. Mas Deus não tinha falado nada que ia preservar Isaac. Então, por que Abraão fez essas declarações? Porque ele cria. Eu tenho para mim que Abraão cria em 2 possibilidades e só 2. Ou esse meu Deus a quem eu sirvo está me provando, ou ainda que eu sacrifique Isaac, eu creio que Ele é poderoso para ressuscitar. Por que Abraão creu nisso? Ora, acabamos de falar, porque ele tinha uma promessa. Então não fica com o que os seus olhos estão vendo. Se você tem uma promessa, continua firme, seja fiel, seja obediente, porque o Deus que prometeu, Ele há de cumprir. Se Deus tinha falado em Isaac, Abraão, não se preocupa com Ismael, eu também vou abençoar, mas em Isaac a sua descendência será chamada. Então, meu querido, guarda Isaac, preserva Isaac, continua na promessa, porque aquilo que Ele falou para as nossas vidas vai se cumprir. Mas nós vamos precisar crer e se fortalecer dando glória a Ele. Mas Abraão creu também num Deus, e nos ensina essa história. Paulo nos ensina uma outra característica dessa fé para a gente orar. Num Deus que também chama a existência aquilo que não existe. Quem aqui se lembra de pelo menos uma ocasião da sua vida em que, diante de uma situação, de um problema, de uma circunstância, você chegou a dizer assim: eu não vejo nenhuma possibilidade, não tem jeito? Alguém já fez isso? Ah, ainda bem, pensei que era só eu. Mas muitas e muitas vezes, diante de sonhos, diante do chamado, diante daquilo que a gente deseja ver acontecendo, muitas vezes eu cheguei e falei, infelizmente verbalizei: não vejo nenhum jeito, não vejo nenhuma possibilidade. Pois Abraão nos ensina que ele creu, ou Paulo nos ensina que Abraão creu num Deus que chama as possibilidades mesmo quando elas não existem. Chama a existência coisas para o mundo físico que ainda não existem aqui, mas existem lá, porque tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Não é assim que diz o texto em Gênesis 1? Por isso, meu querido, se as circunstâncias estão contra nós, eu quero te dar hoje um cheque em branco. Na verdade, não está em branco, está cheio de inumeráveis, preciosíssimas e poderosas promessas para as nossas vidas. E esse cheque tem assinatura, não é de Donald Reagan, não é de Edir Macedo, não é de Neymar, é de alguém um pouquinho superior. Yahvé, o Senhor dos Exércitos. E para a gente orar, eu quero terminar com um texto, 2 versículos apenas, de Hebreus 11, que explica melhor o que eu tentei explicar. Abra, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 11. Quando eu digo um pouquinho superior, é claro que eu estou brincando.
Hebreus 11. Versículo 17 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Eu estou achando interessante que eu já falei isso, né? Agora, a cereja do bolo. Voltando para Romanos, não precisa, se você quiser abrir novamente no capítulo 4, abra. Se não, só escute. Olha como termina o capítulo 4 para você entender por que eu preguei isso nessa manhã. Versículo 22. Em consequência, isso lhe foi creditado, a fé que Abraão teve, como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então aquilo que foi registrado não foi somente para Abraão, foi também para nós. Para nós? Para nós? Não sei. Para nós, vírgula. Aqui está a última coisa para a gente orar. Para nós os que cremos. Quantos aqui creem? Porém, vírgula. Para nós os que cremos. Eu quero que você leia a última coisa. Versículo 24. Para nós, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos. Quantos creem? Mas agora tem um detalhezinho. Para nós os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Você crê dessa forma? Você crê que Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que aparentemente, ou fisicamente, ou temporariamente, ou circunstancialmente está morto? Será que temos essa fé? A fé que crê num Deus que chama a existência aquilo que a gente não está vendo, mas Ele está vendo. Por isso que grandes ministérios e chamados começou com uma coisinha, conforme falamos ontem à noite: visão. Vê além das circunstâncias. O que vês? Vamos orar. Contra a esperança, se fortaleceu dando glória a Deus, porque levou em consideração a promessa. Mas creu em quem? Talvez Paulo resumiu a diferença do Senhor, de Yahvé, a todos os outros chamados deuses. O Deus que vivifica, que ressuscita o que está morto e chama à existência as coisas que não são. Essa foi a fé de Abraão, e o Senhor espera que a gente imite essa fé. Por isso que o capítulo 11 começa definindo a fé, 11 de Hebreus, como a certeza daquilo que se espera
e a convicção das coisas ou fatos que não vemos. Deus chamou à existência 10 anos atrás uma igreja, e eu estou me lembrando agora que Ele disse que seria como um jardim. Mas na ocasião era um jardim com 5 ou 7 plantinhas. Um jardim com 5 ou 7 plantas. Não sei se é um jardim não. Tá mais para... Mas assim Ele via. Ele deu uma visão. E agora podemos ver a visão se cumprindo. Para os próximos 10 anos, CCA, assim como eu também precisarei crescer novamente em fé. É como se a fé que eu desenvolvi só deu para me trazer até aqui, para os próximos desafios, para o que Deus quer fazer no Brasil e nas nações, para aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, e através da minha e da sua vida, a gente vai precisar crescer novamente em fé. E eu descobri que a fé é como um músculo que precisa ser desenvolvido. E aí eu descobri uma academia poderosíssima. A academia chama-se APA. APA, Academia do Pai Abraão. Imitando a fé de um homem que foi envelhecendo, mas não duvidou por incredulidade da promessa, porque ele tinha uma promessa. De um homem que foi envelhecendo, mas foi também se fortalecendo, glorificando a Deus. De um homem que creu quando a esperança falhou, mas creu em quem? Num Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são. Senhor, eu quero orar por Isaac. Eu quero orar por aqueles que têm uma promessa, mas ainda não a viram se cumprindo. Se você precisa dessa oração, eu quero te chamar aqui na frente. Você tem uma promessa, você tem uma palavra, você tem um sonho que Deus colocou no seu coração, mas ainda não viu se cumprindo. Se possível, coloque uma mão no coração e outra na sua mente, na sua testa, se for possível. Porque a fé, ela não é só algo que passa pelo coração. Eu tenho desconfiado que o racional é fundamental também, porque com a razão eu conheço a palavra, com a razão eu tenho relacionamento com as promessas de Deus, mas com o coração eu creio para a justiça. Mas um outro segredo que o Senhor tem me lembrado, coisas que eu aprendi no início da caminhada, é que com a boca a gente faz a confissão. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente crê para a salvação,
e esquece que é o mesmo princípio para a cura, para a libertação, para sinais, para rompimentos financeiros, para o desenvolvimento de um chamado que ninguém é capaz. No dia que você se sentir capaz de cumprir o seu chamado, pode parar tudo. Deus pega um jovem imaturo, manda deixar tudo para trás, deixa a tua terra natal, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quantos questionamentos ao longo da jornada, quantas dúvidas, quantas guerras espirituais, quantas aves de rapina tentaram roubar o sacrifício de Abraão. Quantas vezes ele teve que parar na frente de sua tenda no maior calor do dia para saber qual eram os próximos passos. Então sim, ele teve momentos de fraqueza, claro que teve. Sim, o desânimo bateu na porta. Sim, ele passou por guerra espiritual de altíssimo nível. Mas sim, ele não desistiu, ele não parou. Pelo contrário, ele se fortaleceu, glorificando a Deus, porque ele cria num Deus que vivifica os mortos e chama a existência o que não existe, porque ele tinha uma promessa. Senhor, vivifica tuas promessas em nossas vidas nessa manhã, vivifica as tuas palavras. Sua palavra diz, Senhor, que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra diz, Senhor, o anjo falou para Sara, porque ela riu. Porque ela riu. Haja vista que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Oh, Rabacharabalabás. Ei, Anamacanta, Surianta Labras, Surianda Labras. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mas eu poderei realmente dar a luz porque eu sou idosa. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, no tempo preciso, voltarei a você e Sara terá um filho. Senhor, o CCA é um Isaac, é motivo de alegria, Senhor. E eu oro, Deus, porque chegou a hora de Isaac crescer. Ele já tem seus 10 anos de vida. Mas eu oro, Senhor, por um nível maior de fé em todos nós, para que a gente possa contemplar aquilo que ainda não vemos com os olhos físicos e esperar, mesmo quando a esperança falhar, glorificando a Ti em todo tempo, vivendo um estilo de vida que Te agrade, que Te honre, que Te louve. Senhor, nós não vamos nos mover pelo natural, como Paulo ensinou aos Coríntios, não andamos mais por vistas, mas nos movemos por fé. O Brasil foi assaltado, Senhor. A economia está como que paralisada. Há muitas coisas que tiram a nossa esperança, mas eu decidi que agora eu vou me mover por fé, e pela fé
eu já vejo uma vara de amendoeira. E pela fé, em algum lugar dessa nação, tem uma nuvem, mesmo do tamanho de uma mão humana. Pela fé, a chuva da primavera vai cair sobre o Brasil. Pela fé, a chuva serôdia, a chuva das últimas colheitas, envia sobre o Brasil, mas também envia em nossa casa, envia sobre nossas vidas. Envia, Senhor, em meio às circunstâncias do deserto, a chuva temporã e a chuva serôdia, as últimas chuvas da última colheita dessa nação e da história. E nos ajuda a estarmos firmes nessa fé que nosso pai Abraão teve, porque aquilo que ele viveu, lemos aqui, foi deixado também como exemplo para nós que cremos num Deus que figuradamente ressuscitou Isaac, mas não figuradamente, sim literalmente ressuscitou Jesus. E o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará tudo que há de morto em nossos corpos, inclusive sonhos que a gente não viu se cumprir. Seja esta manhã, Senhor, ativada dentro do nosso coração e de nossa mente. Novamente, por favor, coloque a mão no seu coração e uma na mente. Seja ativado, Senhor, em nossa mente e em nosso coração a fé que Abraão teve, a mesma fé que fez ele dizer para aqueles dois servos: esperem aqui, irei adorar e voltaremos. A mesma fé que fez ele dizer para Isaac: Isaac, Deus proverá meu filho o cordeiro. A mesma fé que fez ele levantar o machado, a faca, para sacrificar Isaac, porque mesmo com o coração arrebentado, mesmo com lágrimas nos olhos, muito provavelmente ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, e figuradamente ressuscitou. Obrigado, Senhor, por homens como Abraão. Obrigado por esse tipo de fé que eu quero imitar. Obrigado pela história que ele construiu e deixou como legado. Agora é a nossa hora, é a nossa vez, é a nossa história de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. E que nasça, para aqueles que não viram ainda, e que nasça Isaac, e que nasça dias melhores de alegria e sorriso, porque Isaac significa sorriso. E para aqueles que deixaram de sorrir por causa das circunstâncias, eu quero profetizar na sua vida o nascimento de Isaac. Deus abençoe CCA. Parabéns pelos 10 anos. Que venham mais 10 anos e depois mais 10 e mais 10 até a volta do Cordeiro, quando nos encontraremos com Ele nos ares. Mas isso só aqueles que perseverarem nessa fé até o fim. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar, com vocês que vieram aqui à frente. Vou pedir os pastores, supervisores, vocês podem se aproximar mais, tem algumas pessoas no corredor, mas eu sinto de nós realmente orarmos sobre você, impondo nossas mãos. Pedir ao pastor Rodrigo, pastor Márcio, pastora Keila, pastora Cleo, os supervisores de setor que estiverem aqui também vão nos ajudar. Nós vamos colocar
a tua vida e declarar sobre as promessas que você já tem. Começa agora a lembrar as promessas de Deus. Afasta um pouco as cadeiras para que todo mundo possa vir mais perto. Enquanto o Anderson vai estar ministrando, coloque agora as promessas de Deus. Comece a lembrar. Quero trazer à memória as promessas de Deus. Como o pastor falou, as promessas são as sementes que Deus depositou em nosso coração. E em cima dessas promessas nós vamos estar orando. Senhor, traga à existência aquilo que ainda não existe. Podemos orar então. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão, podem orar, impondo as mãos. Senhor, aqui estamos diante de Ti, Senhor, e nós colocamos diante do Senhor cada um desses irmãos, cada uma dessas irmãs, as promessas que elas têm recebido do Senhor. São sementes, Senhor, e como autoridade de Deus, Senhor, nós impomos nossas mãos para declarar que a fé vai crescer, Senhor, em cima dessas sementes, Senhor, para que as sementes frutifiquem. Eles verão, Senhor, cada um desses amados e amadas irmãs verão o cumprimento das Tuas promessas. Verão, nós declaramos isso nessa manhã. Seus olhos verão o cumprimento das Tuas promessas.